Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nesses dias que ainda pensamos muito nessa temática da pandemia, nos guardamos em casa. Alguns de determinadas profissões precisam estar mais à linha de frente, trabalhando, produzindo. Outros, de alguma forma, nos abençoam muito com a entrega de um delivery, o atendimento ao supermercado, uma entrega de uma água, enfim. Mas eu queria gravar algumas gotas conversando com a nossa própria consciência sobre compaixão. Desde pequeno eu aprendi que compaixão é se colocar no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro. Eu cresci com uma avó extremamente misericordiosa, amorosa, compassiva. Pais que sempre demonstraram esse sentimento, pai e mãe que sempre tiveram um olhar misericordioso, então eu cresci nesse ambiente. Casei e comecei a conviver com a sogra com uma alma, um coração misericordioso. Fui morar em São Paulo com um tio que me ensinou muito, um coração misericordioso. De modo que eu tenho tentado de todas as formas desenvolver esse cristianismo compassivo. E colocar-se no lugar do outro é uma capacidade que precisa ser desenvolvida. Isso é uma graça que Deus deu aos cristãos. E colocar no lugar do outro é abrir a porta para a compaixão. Começar a entender a vida do outro, o mundo do outro, o momento do outro. Criar cenários na cabeça, sabe, gente? Não sei se você consegue me entender, mas eu tenho visto muitas discussões. Ficar em casa, sair para trabalhar e alguém diz assim: ah, mas é fácil pedir para ficar em casa quando você pode pedir um delivery. Mas pensa quem tem uma casinha pequenininha com 8 pessoas ali dentro. Não é desse tipo de coisa que eu estou falando, de julgar, de atirar pedras, atirar palavras. Eu queria falar pra gente mesmo, sabe? Eu não queria que você pensasse em ninguém. Eu queria que fosse realmente um sentimento metrificador. Que você metrificasse as suas ações, as suas posições. Se você olha apenas para você, para sua casa, para o seu interior, e automaticamente o mundo que se vive. Então, é importante que desenvolvamos esse sentimento, que não tenhamos apenas um sentimento humanista, tão centrado, tão articulado, com pensamentos, com compaixão conveniente. E hoje eu queria ler um texto que vai embasar a nossa série, uma série até pequena, mas que tem me incomodado muito falar nesse tempo sobre compaixão. Falamos tanto em isolamento, mas algumas pessoas têm condição de ter uma reserva, de fazer uma feira que dura 30 dias. Outras não, mas eu não queria que você pensasse compaixão só com a nutrição de alimentos. Eu queria que você pensasse assim também. Mas pense bem que às vezes uma pessoa recebe tantas mensagens, mas uma ligação perguntando: tá tudo bem com você? Pode fazer toda a diferença. E no mundo que estamos vivendo, nós nos tornamos tão superficiais que já não falamos presencialmente. E agora que não podemos falar presencialmente, nós não temos ligação um com o outro. Eu me lembro que o ano passado eu liguei para meu irmão, era aniversário dele. Eu gosto de falar, eu gosto de ouvir a voz, eu gosto de dar um abraço. Dificilmente eu mando no WhatsApp um feliz aniversário, nas redes sociais. E quando faço isso, o WhatsApp, se eu fizer, não tiver jeito, eu faço com áudio. Porque eu quero que a pessoa sinta o que eu estou dizendo e não apenas saiba o que eu estou dizendo. Uma experiência que me marcou muito foi que eu liguei para meu irmão e ele é muito popular, muito querido. Ele disse: poxa, eu já recebi não sei quantas mensagens, mais de 300 mensagens. Mas foi a primeira pessoa que me ligou. E eu aprendi muito com aquela experiência. Que as pessoas têm essa carência. E eu preciso ter essa compaixão. E essa compaixão, a palavra compaixão, a gente vai falar muito sobre ela, mas é paixão com. É se colocar no lugar do outro, é sentir mais ou menos, sabe? Então diz assim o texto: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos.
Se queres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, isto é, com compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Quero, fique limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar, a falar muitas coisas, a divulgar notícia ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, de toda parte vinham se encontrar com Jesus. Olha, eu vou encerrar a gota porque o tempo não me permite, mas a gente vai falar muito sobre essa questão de fazer as coisas e postar na rede social. E olha aí, a primeira coisa que a gente aprende com Jesus, a compaixão de Jesus, ela é inclusiva e ela não era divulgadora. Interessante que Jesus ele tem intrinsecamente o sentimento, o comportamento, a ideia de que a ajuda não cabe tocar trombeta. Mas eu entendo também esse moço que foi curado. Ele saiu contando mesmo, sabe por quê? Porque quando somos sinceros com as nossas atitudes, o nosso Facebook, a nossa rede social, não somos nós que postamos. Isso termina sendo postado no Facebook de Deus. E basta que Deus saiba o nosso coração. Deus, obrigado. Ajuda-me com sabedoria, com palavra do céu para os meus irmãos e minhas irmãs nessa série de gotas. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.